Olá, você já ouviu falar em terapia comportamental? Pois é, gente, é uma terapia que utiliza recursos não farmacológicos que ajudam a melhorar a memória, a cognição, claro que afeta e melhora a autoestima, a qualidade de vida, vale, claro, para todas as idades, mas especialmente para pessoas idosas e inclusive para pessoas com demências como Alzheimer. Por isso, presta atenção na nossa conversa de hoje com uma super especialista, a doutora Thaís Bento Lima da Silva. Vou apresentá-la melhor a vocês. Doutora Thaís Bento Lima da Silva, ela é gerontóloga pela USP, mestre e doutora em ciências na área de neurologia cognitiva e do comportamento pela Faculdade de Medicina da USP, docente do curso de pós-graduação em gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, pesquisadora do GNCC pela Faculdade de Medicina da USP, membro da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos em Treino Cognitivo da Universidade de São Paulo, e ela é também diretora científica da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. Seja muito bem-vinda, Thaís. Eu agradeço a gentileza do convite, a gentil apresentação, Lina, e desejo, que tenhamos um ótimo encontro. Olá a todos que nos assistem, obrigada por estar conosco. Então, Thaís, vamos começar explicando para a nossa população muito interessada o que são as terapias comportamentais e se de fato a gente tem evidência científica para que elas realmente possam ser utilizadas para essas várias patologias, inclusive. É bem interessante que a psicologia e as neurociências do envelhecimento, elas definem as terapias cognitivas como intervenções que não são medicamentosas e que elas envolvem um processo de educação e de mudanças de comportamentos. A gente pode trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental quando uma pessoa idosa tem sintomas depressivos, diagnóstico de depressão, ou quando ela tem o diagnóstico do transtorno de ansiedade, por exemplo. Essas intervenções, elas costumam ser associadas a uma terapia medicamentosa prescrita por um médico especialista, e ela vai ter como objetivo auxiliar com que o indivíduo ele tente mudar pensamentos e ter mais iniciativa para realizar tarefas de forma segura, objetiva e com foco. Além disso, para esses transtornos de humor, o objetivo é fazer com que a pessoa ela tenha uma melhor autoestima e que ela se sinta capaz de realizar tarefas. Em outro contexto, quando a gente pensa nos quadros demenciais, como a doença de Alzheimer, as terapias comportamentais, elas têm um foco mais amplo e elas englobam intervenções de suporte emocional, elas envolvem um aspecto informativo e elas envolvem atividades cognitivas, as três integradas. E aí, quando a gente pensa nas demências, o objetivo é trabalhar com essa terapia comportamental, tanto com o familiar ou com o cuidador profissional, assim como com o indivíduo que tem o diagnóstico de uma demência. E aí, com o familiar, o objetivo é educá-lo sobre o que é a doença, quais são possíveis comportamentos psicológicos e comportamentais esperados, principalmente para cada estágio de uma demência, e ajudá-lo a ter estratégias ambientais e estratégias cognitivas para trabalhar com o seu familiar, visando não afrontá-lo, não irritá-lo muitas vezes mais do que a própria alteração comportamental, e muitas vezes desviando o foco daquela alteração comportamental. E com a pessoa com demência, nós temos atividades cognitivas e tipos de terapias que nós costumamos utilizar
como forma de tranquilizar esse indivíduo, de trazê-lo para a realidade. E hoje, nas práticas de atenção psicossocial, nós temos 3 intervenções principais que a gente acaba tendo interface com a terapia cognitivo-comportamental, que para pessoas com demência são a terapia de reminiscências, também chamada de terapia de revisão de vida, a terapia de orientação para a realidade, visando reduzir quadros de confusão mental, e nós temos também uma terapia que está muito em alta na Inglaterra, principalmente, porque foi originária da Inglaterra e em outros países da Europa, que chama-se CTS, que é uma técnica de estimulação cognitiva específica para uma pessoa com diagnóstico de demência. E nessa técnica, a comunicação é bastante trabalhada para que o indivíduo ele permaneça interagindo socialmente e assim tendo redução de alterações de comportamento, mas nessa técnica objetiva-se educar o indivíduo sobre a própria doença. Então, o indivíduo ele tem que saber que ele tem o diagnóstico da doença e entender por que o tratamento de atividades cognitivas, físicas, são importantes de serem associados ao tratamento medicamentoso que ele realiza. Thaís, que orientação básica importante. Claro que eu vou querer depois detalhar contigo essas 3 terapias específicas, mas antes, se você puder explicar para a gente, rapidamente, como é que é a nossa reserva cognitiva e a importância dela na nossa vida? Porque todas essas terapias, na verdade, elas estão intimamente ligadas com a nossa reserva cognitiva, correto? Excelente, Lina. Eu sempre gosto de associar a reserva cognitiva como se fosse uma reserva financeira, uma poupança que a gente faz quando a gente junta algum recurso. E a reserva cognitiva, ela tem essa associação, né, semelhante a uma poupança, porque numa poupança, quanto mais a gente guarda, mais a gente tem de recursos. A reserva cognitiva funciona desta forma no cérebro. Quanto mais temos estímulos, hábitos de vida saudáveis, uma boa qualidade de sono, boa alimentação, práticas de atividades físicas e um nível educacional e cultural elevados, a gente acaba tendo um fortalecimento dessa reserva, tornando-a robusta por muito mais tempo e tornando o cérebro protegido de adversidades, porque toda vez que o cérebro é exposto a adversidades, esta reserva é utilizada e ela é um pouco consumida. Nos quadros demenciais, o que costuma acontecer? Pessoas com maior reserva cognitiva, ela tem um processo mais lento do desenvolvimento de uma demência, enquanto que as pessoas que a literatura chama de iletradas ou analfabetas, elas têm um curso mais rápido da doença de Alzheimer, por exemplo, ou de outra demência, por ter uma reserva menor. Então, a reserva cognitiva, ela traz esses recursos que, inclusive, seguram o avanço de doenças, mas ela tem uma outra questão importante que eu sempre discuto com familiares, gosto de informá-los, que uma pessoa, por exemplo, com doença de Alzheimer no estágio inicial, ela pode ser diferente de outras pessoas com doença de Alzheimer também no estágio inicial. E a reserva cognitiva, a genética, hábitos culturais são determinantes para isso. Então, a gente pode estar hoje aqui juntos com um grupo de 5, 10 pessoas que têm o diagnóstico de doença de Alzheimer leve, mas serem todas diferentes em relação aos seus comportamentos alterados, as suas alterações psicológicas e as suas dificuldades cognitivas. E as terapias, elas ajudam
também no sentido de fortalecer as habilidades que estão preservadas no decorrer do curso das doenças neurodegenerativas. Habilidades estas que a gente fala que é a inteligência cristalizada do indivíduo, que pertence à sua reserva cognitiva. Thaís, eu vou precisar chamar o nosso rápido intervalo. E no segundo bloco, vamos detalhar, portanto, as 3 terapias comportamentais específicas que você já nos ajudou a informar, tá bom? Muito obrigada. Você não sai daí, não. Segundo bloco está chegando. Voltamos hoje conversando sobre terapias comportamentais com a especialista, a professora, a doutora Thaís Bento Lima da Silva, que é gerontóloga e diretora científica da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. Bom, doutora Thaís Bento, vamos então começar a explicar, a detalhar, inclusive, se você puder citar alguns exemplos práticos para o nosso telespectador, sobre a terapia de reminiscência. Bom, a terapia de reminiscências, a gente destaca que ela é uma técnica que visa uma revisão da vida de forma simples, valorizando aspectos do que tecnicamente é chamado de memória autobiográfica, mas corresponde a lembranças vividas pelo indivíduo e as suas preferências. Nesta terapia, a história de vida tem um peso importante e o objetivo é fazer com que o indivíduo ele revise momentos marcantes da sua vida e ele tenha um resgate das suas potencialidades através daquilo que tem significado para ele. Nós costumamos trabalhar com esta técnica através de fotografias que remetam lembranças para o indivíduo, músicas ou filmes que são da preferência da pessoa, que ou ela relatou algum dia, ou que ela mencionou numa entrevista para o familiar, para o profissional, e visando, então, preencher o seu dia com significados. E a gente trabalha também a terapia de reminiscências por meio de aromas. Então, a gente trabalha com estímulos como aroma de café, de canela, hortelã, pêssego, limão, e a gente pede para o indivíduo evocar lembranças que os aromas remetem a ele. Então, a terapia de reminiscências, ela é muito eficaz quando o cuidador, o familiar ou o terapeuta, ele levanta as informações prévias da história de vida do indivíduo, e claro, é sempre importante complementar com alguém que seja referência para aquele indivíduo antes do quadro da doença e que relate mais informações para servirem de robustez para uma boa atividade e para termos mais recursos para aquele indivíduo. Temos, então, outras terapias. A gente pode ir conversando também sobre as demais. Então, vamos explicar agora, Thaís, sobre a terapia de orientação para a realidade. Como é que ela funciona, qual que é o propósito e exemplo prático, por favor. Ótimo. Bom, o objetivo da terapia de orientação para a realidade é manter o indivíduo situado no tempo e no espaço. Muitos tipos de demências, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, ela causa desorientação temporal, ela causa uma frequência de esquecimentos importantes, e esses quadros, eles levam o indivíduo, nessas características, muitas vezes a estar em confusão mental, a não entender o ambiente em que ele está, a ficar nervoso por estranhar que o ambiente é diferente ou que não é um ambiente que pertence a ele. E vem uma outra questão, que é entender o que está acontecendo naquele dado momento. Então, nesta terapia, a gente tenta atualizar o indivíduo sobre novidades, fatos recentes, o que está acontecendo no entorno da sua residência, se teve alguma mudança, se temos, por exemplo, do ponto de vista de datas, feriados próximos, se há aniversários de familiares importantes que ele precisa saber. E nessa terapia é muito importante que o cuidador, o familiar
um profissional, ele estimula o indivíduo a assistir noticiários. E, claro, aqueles noticiários informativos, educativos, para que o indivíduo entenda o que está acontecendo no seu país, no seu estado. E é interessante estimular que o indivíduo grave notícias positivas recentes, porque a gente sabe que a gente vive num contexto em que o nosso país é bombardeado de informações positivas e negativas, e que, de modo geral, a gente acaba absorvendo mais as negativas. Mas no contexto da estimulação cognitiva e da terapia de orientação para a realidade, a gente trabalha bastante com notícias culturais e positivas recentes. Então, o familiar, ele pode utilizar esse recurso para orientar o seu ente querido, né, que pode ter uma doença neurodegenerativa, com as informações positivas. E usar o calendário é um determinante também nessa terapia. Só que é interessante a gente entender que a pessoa que tem dificuldades cognitivas, muitas vezes ela vai precisar que sejamos educados, pacientes, que a gente estimule que ela consulte o calendário e quantas vezes for necessário, porque muitas demências têm o prejuízo da memória de curta duração e o indivíduo vai ter dificuldade de reter informações em frações de segundos. Então, a repetição é uma técnica importante quando a gente fala da terapia da orientação para a realidade, porque pela repetição é possível promover vamos dizer, gravações recentes dessas informações atuais. E aí o indivíduo fica mais orientado para a realidade. Nossa, bacanérrimo, inclusive de gravar notícia positiva, porque os telejornais a gente acaba recebendo muito mais notícias desesperadoras, né? E essa questão, principalmente na doença de Alzheimer, a memória de curto prazo, ela realmente acaba sendo uma das primeiras a perder, né? Então, essa terapia de orientação para a realidade é muito interessante. E ela funciona na prática, né? Ela funciona, Lina, principalmente, né, Lina e todos que nos assistem, por ela envolver diferentes recursos e por ser algo que a gente sempre indica que seja persistente, rotineiro, e sendo rotineiro vai se tornar uma repetição, e aí se torna uma memorização implícita. Mas é interessante que os familiares entendam que, de fato, num quadro demencial, as pessoas vão repetir muitas vezes a mesma informação, e uma das perguntas que as pessoas mais fazem no início de uma demência como a doença de Alzheimer é querer saber que dia é hoje, que horas são. Então, é bom deixar um relógio grande, que marque as horas de forma clara, para que o indivíduo possa se sentir orientado. É muito importante também ter adaptações ambientais para que ele entenda quando está acontecendo transição do dia, entre o dia e a noite, porque reduz alterações de comportamento, da desorientação e da confusão mental, que nós chamamos da síndrome do pôr do sol. Perfeito. Thaís, podemos agora seguir para a terapia CTS, que é uma novidade, né, aqui no Brasil, inclusive? Sim, é muito interessante, Lina, a sua colocação sobre essa terapia, porque, de fato, ela é uma terapia muito nova no contexto brasileiro, ela não tem ainda 4 anos de estudos aqui no Brasil, e é que surgiu por um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro, que trouxeram essa técnica da Inglaterra. Essa terapia, inclusive, vai ser tema do maior congresso de neurociências que temos no Brasil, que é o Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções. E nessa técnica, o objetivo é trabalhar com mudanças cognitivas e comportamentais das demências, com o indivíduo que tem a demência e com seu familiar cuidador,
os dois, eles são agentes ativos dessa intervenção. Enquanto o cuidador, ele passa por um processo de psicoeducação sobre a doença, sobre manejo de sintomas comportamentais e alterações cognitivas e psicológicas, o seu familiar, ele está passando por estímulos cognitivos, só que diferente das demais terapias de estimulação cognitiva, que a gente foca muito em estímulos cognitivos, nessa terapia acrescenta-se para a pessoa que tem demência trabalhar com muita ênfase na comunicação também e na interação social, para que ela permaneça pertencente aos seus ciclos sociais, para que ela tenha seus vínculos fortalecidos e mantidos. E, além disso, nesta terapia, o objetivo é trabalhar com o reconhecimento da pessoa como tendo um problema de saúde que está em tratamento, até para que ela possa aceitar intervenções médicas, intervenções da equipe multidisciplinar e conhecer o próprio diagnóstico, que hoje é um dilema na área da medicina. O indivíduo deve ou não saber do diagnóstico? E quando se fala em boas práticas na área de demências, a literatura ela tem um consenso que ela diz que é um direito da pessoa poder saber o seu diagnóstico. E aí, nessa terapia, mesmo que o indivíduo possa ter um julgamento prejudicado, crítica, e não entenda que ele tem algumas dificuldades, ele tem que entender que ele está fazendo um tratamento médico. Então, esse ponto, ele é diferente do que a gente costuma ver em outras terapias de estimulação cognitiva. No Brasil, ainda então é mais recente, mas é algo que é inovador e, do ponto de vista científico, tem sido promissor associado a terapias medicamentosas. E no Brasil, a gente sabe que as novidades, elas também demoram para chegar. Então, se os pesquisadores não vão para fora, não estudam, a gente acaba ficando limitado em entender possibilidades. Então, essa intervenção já está há alguns anos na Europa, chegou aqui posteriormente, ela ainda é pouco falada, mas ela está num processo de transição para ter um reconhecimento maior, e é sempre nos eventos científicos que a gente costuma ter a porta de entrada das informações determinantes na área de cognição, de neurociências e de saúde mental, por exemplo, da pessoa idosa, para que depois comece a ser falado com mais ênfase na imprensa. Então, é uma terapia que eu diria que ela é bem inovadora. Olha, eu quero te agradecer muitíssimo, viu? A sua participação foi muito valiosa aqui no nosso programa. Que bom que a gente, então, já começou a falar sobre a CTS, sobre essa terapia tão inovadora. Obrigada também por você pesquisar tanto na área e poder compartilhar com a gente, viu, Thaís? Eu quem agradeço. Eu agradeço a iniciativa do programa em levar informações seguras para a população, divulgação científica e fazer com que nós, pesquisadores, a gente saia dos muros da universidade e possa ter trocas com as pessoas que fomentam as pesquisas da universidade, que é a população. As universidades públicas são mantidas pela população. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho interessante frisar sobre essa nova terapia, né, que eu mencionei, porque muitas vezes as famílias pensam, mas o que é específico para demências? Tem respaldo científico? E essa terapia, ela surgiu realmente nesse contexto de ser específica para quadros demenciais. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês. Agradeço mais uma vez, Lina, pelo convite, pela confiança, e eu fico à disposição de todos para outra oportunidade ou em caso de dúvidas. Muitíssimo obrigada, Thaís. Pós-congresso, com certeza eu vou te chamar de volta aqui no programa para a gente especificar aí os detalhes da CTS, tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente, pela companhia. Continuem nos acompanhando nas redes sociais e no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, até a próxima.